a gente conversou na semana passada, a gente viu que numa determinada construção a gente tinha um tubo dentro de um grande galpão. Esse tubo era de um material, depois alguém foi lá e pintou ele com outro material, mudando simplesmente a emissividade, a gente viu que aumentava em torno de 40%, né? Em torno de 48%, quase 50%, a troca de calor simplesmente devido à pintura do tubo. Então percebam o poder que isso tem, né, para fluxo de energia. Tá? Especificamente do que mostraremos hoje nos exemplos que a gente tem ali, falando de uma pequena seção de todo o nosso espectro de banda. Tá? Para um corpo negro, a gente já viu aí um sigma T4, um poder emissivo ótimo, né? Que a gente chama de radiação de corpo negro. Só que, para muitas situações do nosso dia a dia, a gente precisa de uma informação mais delicada, mais bem cuidada, e os corpos não são todos corpos negros. Aliás, uma minoria, né? A gente tem, na verdade, os corpos cinzas. Para você ter uma ideia do poder emissivo monocromático, quer dizer, para um determinado comprimento de onda, de um corpo cinza, aí a gente tem a equaçãozinha apresentada aí para vocês, e a gente pode apresentá-la para frente para vocês fazerem cálculos, tá? C1 e C2 são constantes, estão ali determinadas, com um detalhe de unidade aqui já posto, tá? Micrometro. Aqui. Micrometro, a quarta potência, tá vendo? Isso aqui é micrometro, micro de 10 a menos 6. Watt, micrometro, temperatura Kelvin, tá? Não estranhem essas unidades malucas aqui, porque ela faz um ajuste ali para você sair com a unidade de energia, no final das contas, tá? Então, essa equação, à direita, ela te dá a quantidade de energia para um dado comprimento de onda emitido por um corpo, tá? Claro que se você somar, então, as energias emitidas para os vários comprimentos de ondas, você tem a banda de energia emitida por aquele corpo. Tá? Ele emite no vermelho, ele emite no azul, ele emite no amarelo, ele emite... Então, no final das contas, ele emite numa banda de energia que está dentro do visível. Se ele emitiu aí as cores do arco-íris, tá? Aí ele só emite em verde. Então, você tem um pico de emissão, né? Ou uma bandinha bem estreita, correspondente àquele comprimento de onda. Certo? O pico de emissão de um corpo, isso aí também é visto em cursos técnicos, pode ser calculado por um lambda T igual a 2897,6 micrometro Kelvin. Tá? A gente não vai se preocupar de onde saíram essas coisas, nem isso aí, nem a equação anterior. Tá? No livro de apoio lá dá uma ideia para a gente. Aqui a faixa visível, olha, 0,4 a 0,7 micrometros. Tá? Tá todo o arco-íris ali dentro, né? Chamando assim genericamente, bem grosseiramente, né? O arco-íris, só para a gente lembrar do espectro de cores que estaria ali dentro. Tá? E se você aplicar isso aqui, essa equação, para o Sol, com a temperatura média aí de 5.800 Kelvin, você vai calcular um lambda máximo. O que seria o lambda máximo? Se você tem um gráfico de energia por comprimento de onda, você tem uma banda, para o Sol, o pico se dá onde? Tá? E aí o pico se daria aqui em torno de 0,5 micrometros, ou em torno de 500 nanômetros, tá? Que aí seria um alaranjado. E aí o autor coloca aqui, ó, isso explica a cor amarela com que a gente enxerga a luz do sol. Tá? Então todo corpo ele pode ter um pico de emissão, ele tem um pico de emissão. Tá? E com boa precisão você é capaz de encontrar esse pico de emissão a partir da temperatura em que se encontra esse corpo, a partir dessa equação aí. Certo? Então eu posso ter uma banda total, eu posso ter uma banda estreita, um laser pointerzinho aí. Esse aqui é o espectro do Sol. Você tem uma banda, tá vendo? Você tem aqui o comprimento
raio-x, raio gama, não sei o quê, azul, verde, amarelo, vermelho, tá tudo aqui dentro, tá? Como você tem emissão em vários comprimentos de onda, com menor ou maior intensidade, você tem o que a gente chama de banda de emissão, tá? Mas você pode ter um laserzinho, apontador, da cor vermelha, como muitos de vocês têm aí, todos já viram funcionando, né? Que para eles, a gente tem, na verdade, um pico em torno aqui do vermelho, a gente teria algo assim, tá? Então a gente fala que é uma banda estreita ou até mesmo pico, tá? O laser vermelho, por exemplo, foi desenvolvido para emitir naquele comprimento de onda ali, no vermelho, tá? Eu fabriquei LED no meu mestrado para emitir no alaranjado, para emitir no infravermelho. Então eu queria usar a menor quantidade de energia possível, bateria, pensando em bateria, possível, para conectar no meu LED, para que ele emitisse com máxima intensidade possível naquele comprimento de onda que me interessava. Por exemplo, eu estava desenvolvendo um LED para ser usado em controle remoto de TV, como você tem aí na sua casa. Então eu precisava focar num determinado comprimento de onda, ou numa banda estreita de comprimento de onda, dentro do infravermelho, você não enxerga, né? Quando você aperta o seu controle remoto, você não enxerga a ponta dele piscando, né? Você não enxerga a ponta dele piscando, tá? Eu não sei se esse celular aqui capta. Não sei se capta, não sei nem se está funcionando aqui o seu. Eu acho que esse celular não vai captar, ou não vai dar foco no LED. Ele capta muito fraquinho, pessoal. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, tá? Quando eu vou parar a apresentação, cortar para minha imagem da tela aqui. Quer dizer, onde está a mesma imagem? O LED, né? Se eu apertar aqui, vocês não veem ele piscando, né? Estão vendo? Ah, a câmera do computador pegou. Olha aí que legal. Tá vendo? Quando eu dou o comando, ela pisca. A webcam do computador detectou infravermelho. Olha só. Pega o controle da sua casa e olha para ele. Ó. Eu não enxergo. Ele está apagado aqui para mim, gente. Mas se eu mostro para vocês, vocês veem ele piscando, porque a webcam, o olho eletrônico detecta. Olha aí, ó. Aqui, ó, o botão de controle, de canal, de volume, tá vendo? Todo mundo já deve ter brincado com isso, né? Olha lá, olha como é que ele pisca. Não é isso? Eu precisava de um LED que fizesse isso. Todo mundo já viu isso aí, né? De um LED que emitisse nessa banda. Eu preciso otimizá-lo para esse comprimento de onda, porque aí eu posso economizar na bateria. Né? Então, como é que eu faço isso? Né? Então, isso entra no procedimento de construção do nosso LED lá. Mas eu posso desejar uma fração maior. Posso desejar uma fração menor. Independente da fração que eu desejar, eu vou estar pegando uma faixa, se eu estiver considerando do comprimento de onda zero até um determinado comprimento de onda, eu estou pegando aqui uma fração da radiação emitida por aquele corpo, e se eu dividir essa fração por toda a radiação emitida por um corpo negro, sigma T4, tá vendo? Eu vou ter, então, a quantidade de energia, ou a fração de energia emitida pelo meu corpo no intervalo de 0 a lambda, em relação ao corpo negro, que é o corpo ideal. Certo? E aí, se a gente pegar essas seções de poder emissivo em livro de fenômeno de transporte mais avançados, você vê lá isso, o pessoal fazendo isso através de cálculo. O cálculo nos permite dizer que se você tem uma subtração, né, o princípio da continuidade que tem lá, você pode fazer de 0 a um determinado comprimento de onda, lambda 1, e de 0 a um lambda 2, e fazer a subtração entre eles. Peguei de 0 a lambda 1, peguei de 0 a lambda 2.
Então, essa subtração me dá exatamente essa banda entre lambda 1 e lambda 2. Tá? E se eu dividir isso pela radiação total, me leva à fração de energia emitida no intervalo de comprimentos de onda. Aqui aparece um T5 porque durante o desenvolvimento de integrais faz uma substituiçãozinha lá e aparece um T a mais aqui embaixo. Mas isso está vindo lá da radiação de corpo negro. Então, esse F de 0 lambda T, ó, F de 0 até lambda T, e F de 0 até outro lambda T, é a forma com que a gente representa a nossa fração de energia entre os dois comprimentos de ondas com os quais a gente está trabalhando. É isso aí. Você tem um espectro total de energia, tá? Mas eu selecionei. Eu quis que emitisse aqui dentro. Como no exemplo do LED infravermelho. Para que eu vou botar ali um LED que emite também no azul, verde, no vermelho? Eu vou gastar mais energia, mais bateria ainda. Ele vai ficar menos eficiente. Então, olha, quanto que eu preciso de energia para emitir no infravermelho? Então, eu simplifico tudo e coloco ele emitindo, fabrico o dispositivo para ele emitir só dentro da banda que me interessa. Se ele emitir dentro dessa banda, ele conversa com a TV, ele conversa com o aparelho de som, não é isso? Você compra de uma mesma marca, então, som, a TV, o home, não sei o quê. Algumas delas vêm até com um controle mais elaborado, né? Que você troca, né? Você aponta para a TV, troca a TV, aperta um botãozinho lá, troca para o home, e comanda o home com o mesmo controle. Tá? Você não mudou o LED. Tá certo? Você só está dizendo para ele que, olha, tem uma espécie de identidade eletrônica aqui, porque se eu apontar para a minha estante, eu vou ligar todo mundo, né? Pega um controle da LG, da Samsung, bota 5 TVs Samsung na sua frente, 5 TVs LG e aperta o botão ligar. Você liga todo mundo. Tá? Estratégia de loja, né? Mostruário lá, um punhado de LG ligado, um punhado de Samsung ligado, um punhado de AOC ligado. O cara vai ligando uma por uma. O cara toma 3 metros de distância, aponta o controle, aperta um botão, liga todo mundo. Aperta um botão, desliga todo mundo. Tá certo? Eu já vi gente ainda indo em uma por uma, de baixo ali e aperta. Tá? Você precisa fazer isso para você, obviamente, fechar a janela, né? Para o LED não enxergar que tem outras TVs lá, para os sensores não ficarem com visadas diretas. Né? Então, quando você aperta aquele botãozinho, ó, agora eu quero comandar a TV. Ele bota ali uma identidade digital que só a TV tem. Então, ele aplica um filtro. Todo mundo recebeu o sinal. Mas aí tem uma informação codificada na frequência que fala assim, olha, mas se você for TV, você obedece. Ah, não, eu sou home. Então a TV liga sozinha lá, porque só ela que tem aquele mesmo código, então ela entendeu o que é para ela, tá certo? Aí, vocês já viram aí, já se arrepiaram, que vem integral barra pesada para fazer. A gente não vai fazer essas integrais. Sobre a ótica de que engenheiro precisa ser prático, esse curso é introdutório. Então, quando a gente precisar calcular o valor de uma integral dessa entre valores de comprimento de onda específicos de nosso interesse, a gente vai lançar a mão dessa tabela. Qual é o produto lambda T? Lembra que apareceu aqui um F lambda T? Aqui, ó, F0. Bem aqui. Está escrito assim, F de 0 até um comprimento de onda T. O que é isso aqui? Isso aqui é um integral dessa aí de trás. Pedreira para resolver, Então você lança a mão de tabelas e você vai fazer simplesmente o seguinte, você vai pegar o seu comprimento de onda, do seu interesse, é o azul, 480 nanômetros. Qual a temperatura do corpo? É um corpo lá que está a 200 Kelvin. Faz esse produto. O comprimento de onda, não em nanômetros. Olha o que está na tabela. Micrometros. Então, converte nanômetro para micrômetro. Multiplica esse valor do comprimento de onda. Olha aqui, ó, lambda T, o produto, lambda T. Escrever aqui o que está escrito aqui no círculo. Não sei como é que aparece aí, se aparece muito embaçado para vocês. Tá? Lambda T. Quanto que deu o valor do comprimento de onda vezes a temperatura do corpo?
Ah, Rodrigo, deu 800. Então, você vem nessa segunda coluna e o que está escrito aqui? Aqui está escrito f de 0 até o lambda t que você precisa. A integral resolvida ali. Ah, Rodrigo, então, se o meu produto lambda t deu 800, aquela integral malucona gigantesca lá vale 0,0000016? Isso. E assim você faz para qualquer lambda t. Ah, meu lambda t deu 10.500. Quanto que vale o fator F0 lambda t correspondente? 0,92310. Entendido? Então, o slide anterior assustou um pouquinho. Deixa eu chegar um pouquinho para trás aqui para sair da linha do reflexo, né, que acontece essa época do ano aqui. E eu não gosto de ficar com a janela fechada, tá? Mas esse slide aí ajuda bastante. Entendido, pessoal? A gente vai aplicar isso em exercício. Por exemplo, calcule a energia solar que é transmitida através de uma placa de vidro. Qual a energia transmitida por uma placa de vidro? A energia que vem do Sol, que é transmitida através de uma placa de vidro, na faixa de 0,3 a 4 microns, micrômetro. O micro significa 10 a menos 6, né? Então, 0,3 vezes 10 a menos 6 metros e 4 vezes 10 a menos 6 metros. Tá bom? Considere a temperatura média do Sol, 5.800 Kelvin. Considere que a transmissividade do vidro para essa faixa aí é de 0,85. Aí, se o enunciado estiver embaçado para vocês, não é problema nem da minha nem da sua internet, tá? É que eu recortei isso de algum material que estava muito pequeno, quando esticou a figura aqui, ficou toda deformada mesmo. Espero que esteja dando para ler de longe, que seja, mas tá ruim mesmo, tá? Então, olha o que eu vou fazer. De onde a onde mesmo? De 0,3 a 4 microns. Tem um universo aí dentro, né? Um universo de cores aí dentro. 0,3 a 4 microns, né? Está na região do azul ali, né? Uma janela que vai filtrar essas cores. Só elas vão passar. Tá? Qual o percentual da energia do Sol que vai estar passando, então? Nesse vidro que tem essa transmissividade para esse intervalo de frequência, para essa banda estreita. Então, você vai pegar lambda 1T. O que é lambda 1T? Já está em micrômetros a unidade dos nossos comprimentos de onda? Sim, beleza, porque na tabela estava em micrômetros. Eu fiz essa lembrança lá para vocês, fiz esse destaque lá para vocês. Então, você multiplica, olha. 0,3 vezes 5.800, 1.740. Micrômetro Kelvin, a unidade. Você está multiplicando micrômetro por temperatura em Kelvin. Micrômetro Kelvin. Deu 1.740. O outro extremo, qual que é? 4 microns. Então, você vem aqui. 4 microns. Onde está a caneta? Não estou localizando a caneta. Aqui. 4 microns vezes a temperatura. 5.800. Quanto vai dar isso? 23.200. Então, 1.740. A gente pegaria uma tabela mais completa, ou faria interpolação, né? 1.740. Está perto desse carinha aqui, ó. 0,039. Se você multiplicar isso por 100, dá por cento. Então, ó, em torno de 3,9%. Mas se você usar uma tabela real, essa tabela aí do lado está muito pequenininha, 3,26%, tá vendo? 23.200 é o valor de baixo, 23.200. Vamos achar aqui 25.000, 20.000. Vamos usar, por exemplo, esse aqui. A gente usaria a interpolação, tá? 0,992215. Como é que é? 99,15, né? Olha aí. Multiplicando por 100, deu exatamente esse valor aqui. Tá? Como é uma subtração, né? Daquelas duas integrais, você subtrai um valor do outro. Então, 99,15 menos 3,26, isso te dá 95,89. Isso é a quantidade de energia, a fração de energia solar nessa banda que está passando por esse vidro. Que está chegando nesse vidro, desculpe. Mas esse vidro absorve uma parte dela. Só uma parcela que é transmitida. 85% desse sinal que chega aqui, dessa quantidade que chega desse lado, sai do outro.
Então, se aplica 85% sobre 95,89%. E você chega, então, que a quantidade de energia solar nesse intervalo de comprimentos de onda é de 81,5%. É o que está chegando lá do outro lado. Entenderam? Ô, Rodrigo, você pode repetir para mim, fazendo favor, essa parte da transmissividade? Eu não entendi. A parte da transmissividade, Isso. as integrais ali entenderam, né? O lambda t para o 0,3 e do 4, né? Eu estou trabalhando aqui nesse intervalo de 0,3 a Sim, 4. Então, eu vou sim. lá, ao invés de calcular a integral, eu vou lá, busquei os dados na tabela, coloquei ali. Como é uma diferença, a gente viu pelo slide anterior ali que o cálculo mostra que dá uma diferença simples, então eu peguei 99,15 e subtraí, desculpe, do 3,26 e encontrei 95,89. Então, da energia solar, a fração que está chegando nessa interface, o sol que está chegando aqui agora, naquela faixa de comprimentos de onda ali, é uma fração de 95,89% da energia solar, de toda a banda que o Sol emite. A minha mão é um vidro, e ela transmite apenas, esse vidro transmite apenas 85% da radiação que chega aqui para esse comprimento de onda, para essa banda. Então eu apliquei o 0,85, que é a minha transmissividade. Tá? É o quanto passa pelo vidro. Ele é Ah, tá, agora eu ligeiramente entendi. opaco. Entendeu? Então eu tenho, de toda a energia solar, quanto que corresponde ao que está dentro dessa faixa de comprimento de onda? 95,89%. Desses 95,89%, então, sabendo-se que 25% vai ficar barrado, 15%, né? Vai ficar barrado no vidro, quanto que sai do outro lado? 81,5% da energia emanada do Sol, então. Dentro daquela faixa de comprimento de onda, tá certo, pessoal? Aí você vai ver a radiação ultravioleta que chega para a gente é um titico, é nada. Se você tentar calcular, ali você vai achar 0,00002 para integral. É uma quantidade de energia muito pequena, tá? Por isso que lá nos anos 90, mais ou menos, tinha era a bola da vez lá era a degradação da camada de ozônio, porque o oxigênio triplo, né, o O3, ele absorve muito bem o ultravioleta, tá? E aí estavam usando CFC, né, clorofluorcarbono, aqueles gases em geladeira, freezer, ar-condicionado, etc. E esses gases escapam e iam para a atmosfera e destruíam o ozônio, o O3, porque recombinavam, né? Você tinha ali o cloro, por exemplo, que é muito eletronegativo, então ele brigava lá com o oxigênio, recombinava, produzia outra molécula, essa molécula absorvia menos ultravioleta, então a radiação ultravioleta na superfície começou a aumentar muito, então teve toda uma campanha aí, mudaram os sistemas de refrigeração aí, trocaram os gases por menos poluentes, menos impacto, etc, etc. E aí, então a gente sabe a função, uma das funções da atmosfera, né, importantes funções de blindar a chegada da radiação ultravioleta. Chega uma quantidade muito pequena. Então, se você calcular ali, você vai encontrar um percentual baixíssimo. Mas esse percentual baixíssimo, ele é suficiente para você destruir bactérias, fungos, uma série de coisas, tá? Por essa razão que você tem dinâmicas em florestas completamente diferentes de dinâmicas dentro de cidade, né? Determinadas bactérias, vírus, o próprio vírus da Covid aí, em situação de asfalto, situação seca, 2, 3 horas, acabou, não existe mais. Bobinho assim, simples assim, isso. Só que a gente tem que respeitá-lo, porque uma vez dentro da gente, cada um é um. Ele tem um poder de replicação e de ataque a tecidos em geral, né? Ele ataca pulmão, ele ataca o cérebro, né? Ele ataca todo tipo de tecido do corpo humano. Quando esse tecido é muito frágil, falando em questão pulmonar, você tem pouquíssimas camadas de célula, né? Acontece trocas gasosas, mas estraçalha com a situação dessa, porque recombina, cria desequilíbrios químicos, né? Em nível atômico e molecular. Então, a estrutura que é muito sensível, como o pulmão, acaba sendo prejudicado.
né? Mas a gente já tem aí estudos mostrando o que deve ser um outro impacto muito triste da Covid para daqui a uma década, pouco mais, pouco menos, que são as sequelas produzidas nas células nervosas, né? Esse é um negócio muito triste que a gente deve passar por ela ainda no futuro. Mas em razão disso tudo aí. A gente tem, por outro lado, se você for pensando na natureza, no funcionamento da natureza, situações de convecção, né? Ar quente que sobe, e se a atmosfera blinda esse ultravioleta e ele chega muito tênue aqui embaixo e quase não mata nada, até porque se ele esterilizasse totalmente a superfície, você não teria o funcionamento dos organismos decompositores. Uma árvore seria soterrada pelas próprias folhas que ela produz ao longo da vida. Não tem ninguém para decompor, né? Então, voltando à linha de raciocínio original, você tem mecanismos, por exemplo, de convecção, só para dar uma viajada na coisa aqui, que pega isso tudo e, de repente, leva ao longo do dia, com aquecimento de superfície, por correntes convectivas, bactérias, fungos, uma série de organismos patogênicos perigosos para uma camada mais acima. Se você pensar em espessura da atmosfera, uma espessura menor, uma exposição maior à ultravioleta, uma esterilização natural, como se a própria natureza estivesse tentando buscar um equilíbrio. Não deixar fungo e bactéria dominar o mundo. Pensando aí quase que num título de filme de ficção científica. Tá? E aí, quando isso refrigera, vai alcançando camadas mais altas da atmosfera, a temperatura vai caindo, essa massa de ar muda de densidade e começa a voltar à superfície, dando espaço para uma outra ascendente quente. Você tem a convecção natural funcionando. Né? E quando passa lá em cima, recebe uma carga alta de ultravioleta, esteriliza. Né? Como animais, estilo urubu, que come material em decomposição aqui embaixo. Né? E depois faz aquele sobrevoo lá no alto e engole ozônio para fazer uma espécie de esterilização interna, né? Porque o O3 muito oxidativo, ao mesmo tempo em que se expõe mais à radiação ultravioleta, sem saber de nada disso. Né? Então, outro exemplo aí, olha, uma estufa é construída de um vidro que transmite 92% da radiação incidente, entre os comprimentos de onda 0,35 e 2,7 micrômetros. É preciso ali que passe infravermelho, é preciso que passe comprimentos de onda do visível, que são interessantes para a planta, mas, ao mesmo tempo, essa pessoa aí que montou essa estufa, ela poderia ter investido num vidro que focasse, que otimizasse mais para determinados comprimentos de ondas ótimos para a cultura dela, e ela não fez isso. Usou um vidro mais barato, que pega uma banda maior, de 0,35 a 2,7 micrômetros. De tudo que o Sol emite, de novo está pegando uma fatia, tá vendo? Esse vidro, dentro dessa fatia de limites de comprimento de onda, ele deixa passar 92% da radiação. 8% ali ele vai absorver, em torno, tá? Então, continua o exercício dizendo que o vidro pode ser considerado opaco para comprimentos de onda abaixo e acima desses valores. Considerando que o Sol é um corpo negro que emite a 5.800 Kelvin de temperatura, determina a porcentagem de radiação solar que o atravessa. Então tá aí, ó. Isso aí eu mesmo que tinha feito a conta, fiz num papel e peguei a imagem, botei aí, tá vendo? Então eu quero, o que é meu interesse, é que eu tenha uma janela entre esses dois comprimentos de onda. Por alguma razão lá, tá? A estufa ali precisa passar infravermelho, precisa passar o verde, precisa passar o vermelho, precisa passar o amarelo. Então fui contratar alguém que montava estufa aí. Ó, tem esse vidro, aquele vidro, aquele vidro. Aí eu quero esse aqui, que pega essa banda. Beleza. Eu estou analisando a radiação que está vindo do Sol, 5.800 Kelvin. Faço lambda T para cada um deles. Lambda T, 0,35. Tá vendo que está em micrômetros, eu já converti. Às vezes eu falo para vocês aqui nanômetros. Ó, pessoal, comprimento de onda do vermelho lá, 630 nanômetros. Tá bom? 0,65 micrômetros. Então tem que converter micrômetros. Por quê?
porque eu estou usando aquela tabela lá que eu mostrei para vocês, e a unidade da tabela é o micrômetro. Senão você erra a multiplicação ali e vai fazer a leitura errada, porque você vai achar outro ponto lá, outro valor lá dentro também. Tá? Então eu pego ali o lambda t para 0,35 para 2,7. Multiplicando 0,35 por 5.800, isso vezes isso, dá isso. Esse vezes esse, dá esse, 15.660. Tá? 2030 e 15.660. 2030, 2030 e 15.660. De novo, aqui é bem aproximado. 15.660. Na verdade, seria o 16.000 aqui embaixo, né? Então, aqui em torno de 6% e em torno de 97%, parece. Faço a leitura da tabela. Tá? Olha aqui, ó. Em torno de 7%, em torno de 97%. Qual é a diferença? 0,972 menos 0,072. 0,9. 92% disso é o que passa. 92% de 0,9. Aproximadamente 83%. Aí se eu perguntar para vocês, então o que é isso aí? Antes de eu fazer a pergunta, o que é isso aí? É a radiação, é a fração de energia dentro do espectro solar ali, naquela banda. Né? Aproximadamente 83% da radiação solar está entre aqueles comprimentos de onda. 83% não, 90%, desculpe. Que passa por esse vidro desse problema aí cai para 83%. Aí o pé de alface que está lá dentro da estufa, quanto que ele emite? Qual fração de energia corresponde para o pé de alface? Aí você faz. O pé de alface, considerando ele a temperatura ambiente. Oh, meu Deus, espera aí. Considerando ele a temperatura ambiente, 300 Kelvin, 23 graus Celsius, né? Soma com 273, 300 Kelvin. Lambda T, para os dois limites de temperatura, 0,35 e 0,4. Vai dar 105 e vai dar 810. Se voltar na tabela, 810 está aqui, ó, 0,000001. E o outro valor está abaixo ainda, que eu nem lembro de qual que é, tá vendo? Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Não apareceu nada diferente disso. É zero menos zero, pessoal. Claramente zero, né? Porque 0,0000506 zeros. Quanto que dá a diferença? Zero. Quanto que atravessa? 90% de zero. 92% de zero. Zero. Tá certo? Então, no passado, não sei se vocês já chegaram a ouvir dessa história aí, talvez pais de vocês, mas eu, como vim de uma cidadezinha muito pequena, as pessoas falavam que não devia dormir com planta dentro de casa, por causa de radiação. Então, era comum ter uns tripés de ferro, e aí botava aquelas samambaias, tinha umas samambaias compridas assim, uma outra samambaia, eu lembro bem o nome, samambaia chorona, uma folha comprida, ficava bonita, viçosa. O pessoal usava também uma outra planta chamada jiboia, que enrolava nessa estrutura. Era muito comum isso, tá? Nos anos 80, anos 90. Quase toda casa, eu me lembro da minha cidadezinha lá, tinha isso na varanda e tinha isso dentro de casa. Não sei se houve uma popularização desses tripés, a indústria colocou isso e isso espalhou, só vendendo para tudo quanto é lado, tá? Aí as pessoas começaram a botar, empilhar plantas dentro de casa, tá? Mas não podia porque tinha radiação, que consumia o seu oxigênio, né? Tinha uns negócios assim. Então, do ponto de vista da radiação, pelo menos, a gente tem aí nenhuma radiação emitida naquele intervalo de comprimento de onda ali, tá? Você precisa ter fatores, né, para isso, tá bom? Dá licença só um pouquinho, eu vou ligar a iluminação ali que está escurecendo demais aqui, tá bom? Já volto. Tudo bem. Tranquilo até aí, pessoal? Tranquilo? Tem dúvida no chat? Tem uma pergunta lá de trás, né, do André, né? Você entendeu, André? Acho que ficou claro lá, né? A minha dúvida era porque você mostrou o controle na webcam
E eu fiquei pensando assim, ué, mas a função da webcam não é reconhecer os comprimentos que são visíveis para poder transmitir para outra pessoa, né? Ou, né? Não sei. Uhum. Por que ela pega, então, um comprimento que não é visível ao olho nu? Tá? É porque você tem, você chama de webcam, né? Nós chamamos de webcam, mas você tem ali um sensor que ele é usado em várias situações, né? Um sensorzinho genérico. E aí ele capta em diversos comprimentos de onda, porque ele pode servir de comunicação, por exemplo. Ele pode ser usado numa rede, se a rede da sua casa, por exemplo, fosse a rede interna, você tem dois roteadores, um num quarto, outro no outro, alguma coisa assim, mas você gastou um pouco mais e botou fibra ótica dentro da sua casa para interligar a sua rede. Você tem comunicação ótica, então você poderia ter sensores ali para comunicar, fazer a comunicação dos sinais através de luz. E aí não é visível, né? Que você pegar sua fibra ótica, se você assina uma internet com fibra ótica, se olhar para a fibra lá, você não vê luz nenhuma. Mas está chegando luz ali, aquilo ali está com intensidade altíssima de determinados comprimentos de onda. Então você aproveita, né? Então a questão de webcam é porque a gente pensa exatamente na nossa percepção, que é a transmissão da imagem, como vocês me veem agora, como eu posso ver vocês, etc. Tá? Mas é um sensor que detecta uma série de outras coisas, tá? Detecta calor, detecta ultravioleta, alguns deles, né? Mas alguns sensores mais genéricos, se você não precisar de alta definição, ele capta isso tudo aí. E você acha esses sensores aí no mercado facinho, entendeu? Mas é muito diferente do nosso olho, né? Para a gente não faz sentido, né? É o que eu já disse para vocês. A água está caindo quente do chuveiro. Se você olhar para ela, você consegue perceber isso. Claro que se estiver saindo um vaporzinho, né? Você percebe. Um ferro de passar quente. Um aparelho de fazer sanduíche lá, aqueles que você liga na tomada e aquece. Só que se você olhar para ele já está quente ou não está quente? Tá? Mas aí o nosso sensor pele detecta muito bem. Você vai aproximando, não é tocar. Você vai aproximando a alguns milímetros, às vezes alguns centímetros, você já detecta calor. Opa, não posso tocar aqui porque isso deve estar muito quente. Você consegue, inclusive, avaliar, né? Tem essa percepção, né? Agora com a lâmpada, aí a gente vai entender então um pouco agora daquela comparação da incandescente com a LED. Desculpa o inglês aí, porque era um material que está em inglês, e aí eu usei aquela função de captura que tem no Windows e só fiz o recorte lá e já colei direto aí, tá? Para não ter que digitar tudo, cheio de índice, fica difícil trabalhar, é demorado, na verdade, trabalhar isso. A temperatura de um filamento de lâmpada incandescente, 2.500 Kelvin. A fração de radiação visível emitida pede, né, para a gente achar qual é a fração dessa radiação emitida pela lâmpada incandescente. Então tem aqui a lâmpada perinha, que a gente está acostumado, conhecida aí do casa de nossos pais, em alguns cômodos ainda tem isso, ou casa de nossos avós usavam muito, né? Iluminação de fogões, geladeiras mais antigas usam isso aí. Farol de automóvel, farol de moto, vários com isso aí, embora muita gente já trocou por LED, né? 2.500 Kelvin é a temperatura do filamento. A pergunta é, pessoal, dessa lâmpada incandescente, qual fração de energia é emitida no visível? Porque o que me interessa é enxergar as coisas. Ah, Rodrigo, ela emite muito calor. Ah, não interessa. Eu não enxergo o calor. Fiz o teste do controle remoto aqui, não enxergo o LED piscando ali. Tá certo? Visível. Aí ele está considerando aqui o visível de 0,4 a 0,76 micrômetros. 400 nanômetros a 760 nanômetros. Podia considerar um pouco mais, um pouco menos, em cada um dos extremos, tá bom? Só você digitar aí espectro visível no Google, qualquer site de busca, pedir para classificar por imagens, ele vai mostrar o espectro, que a gente já viu em alguma aula para trás. Aí, tá? 400 a 760 nanômetros. Faz o produto aqui, ó, lambda T, lambda T. Para um extremo e para o outro. Para a mesma temperatura do filamento. Obtive 1.000, obtive 1.900. Vai na tabela e lê o valor da coluna 2. Esse e esse.
Faz a diferença, faça a diferença. 0,053 menos 0,003. Está aqui, ó. Faça a diferença. Subtração. Um menos o outro. Multiplicado por 100. Fechamos o raciocínio agora. Dentro do visível, que te interessa, uma lâmpadazinha incandescente, olha lá, em torno de 5% de toda a radiação que ela está emitida é o que interessa para você. Nossa, Rodrigo, eu estou pagando energia danada aqui para concessionar, para CPFL, para Light, para CEMIG. Em torno de 5% da energia é que está virando, que está sendo útil para você. E com o pico de emissão, se você usar aquele lambda T, igual a constante que eu mostrei lá atrás, vai cair lá no alaranjado ainda, que dá aquele tom amarelado na casa também. Entendido? Então é uma fração muito pequena dentro do visível. Se você pegar a banda toda de emissão, aí você tem toda a energia que você está pagando para a concessionária ali. Mas está emitindo um monte de infravermelho, um monte de calor, e não te interessa o calor, ainda mais em região quente como a nossa. Então o percentual dentro da banda de infravermelho, entre dois comprimentos de onda de infravermelho, aí o percentual é mais alto, é 70%, 80%, 90%. Por isso que essas lâmpadas funcionam muito bem em chocadeiras. Né? O pessoal está produzindo vacina lá, precisa de ovo, no caso do Butantan. Punhado de galinha produzindo, etc. E tal. Você precisa fazer um teste rápido lá sobre determinado comprimento de onda. Esse comprimento de onda está onde? Está dentro de uma lâmpada incandescente, então eles podem usar aquele sensorzinho para fazer uma iluminação rápida do ovo lá e verificar se, pelo padrão de iluminação, se está ok ou se não está. Porque tem ovo que vem com problema também, né? Claro. Né? Então tem testes de qualidades em todo o processo, obviamente. Na chocadeira, bota lá aquele bando de ovos e liga a lâmpada incandescente. Radiação infravermelha. Aquecimento, depois de alguns dias, nasce lá matrizes inteiras de pintinhos, sem precisar de galinha. Né? Aí o pessoal bota na granja, trata, abate, e assim você abastece um mercado enorme de carnes de aves. Né? Qual o pico de emissão? Lambda T é igual a constante. O pico de emissão para essa lâmpada, nessa temperatura, né, 2500 Kelvin, está na figurinha ali, ó, deu 1,16 micrômetros. Aí você vai lá na figura do espectro, isso está lá no infravermelho. Tá vendo? Está dentro do infravermelho. Então essa lâmpada tem pico de emissão, se você considerar a banda total dela, o pico de emissão está no calor. Está no infravermelho. Beleza? Por isso que ela é ótima. Pode botar ela no forno do fogão para você iluminar lá o interior do fogão. Tá? Rapidinho ela se aquece e se ela contribuir com calor lá dentro, não tem problema nenhum. Tá? Vamos inverter a coisa. Pega uma lâmpada de LED dessas aí que estão vendendo na cidade, que economiza energia. Economiza energia? Nossa, cara, beleza, então eu vou comprar dessa, porque a da minha chocadeira lá, eu vendo para Sadia, para Perdigão, para não sei quem aí. Então eu crio os próprios pintinhos lá, sabe? Eu tenho chocadeira elétrica. Pô, se o LED está mais barato, eu vou levar LED. Daí, instalo LED, lâmpadas de LED na chocadeira. O pico de emissão está onde, pessoal? O LED foi otimizado para o visível. Aonde a incandescente deu 5%, a LED vai dar 98%, 99%. Óbvio. Então, lâmpada de LED comum para visível na chocadeira não vai funcionar. Óbvio. Entenderam essa diferença aí? Então, por isso que as pessoas falam aí que a lâmpada de LED economiza, não é que economiza. O que está por trás disso tem muito fenômeno de transporte aí. É porque o LED está otimizado para o visível. E você gasta menos energia emitindo ali poucos watts de potência apenas nos comprimentos de onda que te interessam, amarelo, verde, azul. Né? A lâmpadazinha incandescente, que sempre a comparação maior é com ela, né? Ela emite um tantão de comprimento de onda e principalmente no calor, no infravermelho, que não serve para nada para a gente, na aplicação do nosso dia a dia de iluminar ambientes.
Então, é claro, né? Para eu conseguir enxergar um pouco as coisas aqui, eu preciso de uma lâmpada de 100 watts incandescente, mas posso substituí-la por uma de 15 de LED, 15 watts de LED. Aí é claro que a conta de luz vai ficar mais barata para mim. Ao invés de pagar 100 joules por segundo para a concessionária de energia elétrica, eu pago 15 joules por segundo. Daí a função do LED. Se eu pensar na chocadeira, a lâmpada de LED vai me atrapalhar. A menos que sejam lâmpadas de LED voltadas para essa finalidade ou finalidades parecidas. Aí elas estarão otimizadas para emissão de infravermelho dentro de comprimentos de onda ali que interessam para essa finalidade, por exemplo, da chocadeira. Entendido isso? Então, olha ali, é muito pequeno, 5%. Né? Você paga, gasta muito dinheiro para ter muito pouca energia útil para você. Tá? Aí eu tenho uma pessoa, a pessoa perde calor por radiação, perde por condução, perde por convecção. Deixa eu ver que horas temos aqui. Temos ainda tempo. Uma emissividade. A pessoa, está tudo em inglês também, mas é facinho, a gente já vai direto para a resolução aqui, tá? Uma pessoa tem temperatura de superfície em torno de 30 graus. Ela está dentro de uma sala. Essa informação é importante? Porque você assume que a área da sala é muito maior do que a área da pessoa. Uma pessoa tem o quê? 2 metros quadrados, mais ou menos, de área de superfície, né? Você tirasse toda a pele aqui, esticasse, emendasse, colasse, daria mais ou menos 2 metros quadrados de área. Tá? Ele usou aqui, 1,9 metros quadrados. A emissividade média, 0,85. Emissividade. Aí pede qual é a quantidade de calor trocada por radiação. A depender da temperatura da sala. Importante isso também. Então, a primeira coisa, a pessoa está numa sala. Você está aí no seu quarto. Você está aí numa sala agora, ouvindo essa transmissão, participando aqui comigo. Olha o tamanho das paredes, teto, piso. Olha a quantidade de área que você tem. Você tem mais ou menos uma área de 2 metros quadrados, arredondando para mais. Então, 2 metros quadrados é praticamente a área da porta do seu quarto, da sua sala aí. Pegasse toda a sua pele e pusesse na porta ali, deveria preencher praticamente, só para ter uma ideia de comparação. Olha a quantidade de área que sobrou da sala, do ambiente. Ou seja, a sua área é bem menor do que a área da sala. Então, a gente pode usar na equação de radiação fazer aproximações, né, para o nosso fator forma. A própria emissividade. Tá certo? Então, o que ele pede aqui? São 2 temperaturas. Lá em cima, ali, propriedades, análise. Ele pede numa primeira situação que a temperatura da sala é 295 Kelvin, na outra 260 Kelvin. Então, ele substitui direto na equação de troca de calor por radiação, os valores que foram dados. A constante de Boltzmann, a gente tem essa constante, a gente pega aí na literatura, tá bom? E o que eu queria chamar a atenção para vocês é disso aqui, ó. 260 e 295. Em dias mais frios, claro que ali tem uma situação mais extrema, né? Em dias mais frios, olha como é que aumenta a perda de calor por radiação do seu corpo, tá vendo? Saiu de 78 ali para 353. Claro que ali eu tenho uma temperatura muito baixa, né? 260 kelvins. Mas perceberam ali? Então, quando a temperatura do ambiente vai caindo muito, seu corpo começa a perder muito calor por radiação. A trocar muito calor por radiação. Tem uma 4ª potência ali na temperatura, pessoal. Por isso que no caso do acidente, a gente já conversou em algum momento isso aí, o pessoal vem com aquela manta metálica, polida, e coloca sobre a pessoa. Né? Para tentar blindar a perda por radiação
Meu corpo é uma lâmpada, o de vocês é uma lâmpada, nós estamos perdendo calor por radiação. Essa radiação encontra uma blindagem e é devolvida. E tenta conservar o corpo aquecido. O corpo está ferido. Tem sangramento? Está perdendo muito calor pelo sangue. Sangue tem alta concentração de água. A água tem calor específico alto. Você está perdendo grande volume de sangue, está perdendo grande volume de água. Grande massa de água, junto com grande calor específico, uma capacidade térmica muito elevada. O que você está perdendo ali é muita energia do seu corpo. Então você precisa cuidar o máximo possível para manter a temperatura daquele corpo. Porque senão a pessoa começa a ter problemas diversos devido a alterações de variações súbitas aí de temperatura do corpo. Então por isso que o socorrista vai usar essas mantas lá na frente, tá? Deixa eu interromper aqui. Compartilhamento, vamos ver rapidinho um slide. Aquele slide que eu disse para vocês. Tá? Então essa figurinha, voltando a essa figurinha, que vocês já viram ela hoje mais cedo, um corpo ali perdendo calor, tá vendo? Por condução, 11 watts, mais ou menos, né? Só para dar uma ideia. Por condução, 11 watts. Por quê? Está envolto aqui por ar atmosférico, coeficiente de condutividade térmica muito baixo. Então, por condução, estou perdendo muito pouco. Por convecção, também tem uma perda, que vai depender do vento no local. Né? Lembra que o H varia, muda, a depender de vários parâmetros. Então, por convecção, você tem situações mais diversas. Estou sentindo frio nenhum. Aí senta numa moto, vai se deslocar 70, 80 km por hora, passa um frio danado. Ué, a temperatura na estrada está a mesma de quando você estava parado lá na garagem. O que mudou é a velocidade com que o ar está passando por você agora. Mexeu no H, aumentou a convecção drasticamente. Então, por isso que ela está em dúvida ali, tá? Perspiração é que o seu corpo vai jogando água, né? Para fazer a termorregulação. E aí você vai perdendo água pela superfície. Tá? Então você está perdendo calor assim também, uma potência pequena ali. Aí já por radiação, olha lá, 133 watts, aproximadamente 100 watts. Então cada um de nós, adultos, estamos emitindo aí como se a gente fosse uma lampadinha incandescente lá do tempo do vô e da avó. Uma lâmpadazinha de 100 watts. Certo? E uma grande quantidade de calor sendo emitida, né? Presencialmente a gente percebe isso mais facilmente. O professor entra, a sala está vazia, o pessoal está voltando do intervalo, está chegando para o primeiro horário, a sala começa a encher, daí a pouco a temperatura da sala está mais alta, as pessoas pedem para ligar o ar-condicionado, abrir o máximo janela. Não é isso? Por que a temperatura subiu? Ué, cada um ali dentro tem uma lâmpada emitindo radiação, uma lâmpada de 100 watts. 100 watts, tem 300 alunos lá dentro, né? Então você vai ter aí 30 quilowatts, sei lá, tá? É como se fossem 6 chuveiros ligados simultaneamente. É muita energia, tá bom? Claro, é só para fazer contas rápidas de padaria, e nem, mesmo assim nem fiz a conta certa, tá? Tranquilo? Deixa eu parar essa repetição aqui, deixa eu ver o próximo slide. Acho que dá para a gente avançar um pouquinho mais aqui ainda. Vamos deixar o próximo slide, pessoal. Eu acho que ele está compartilhado com vocês lá no Moodle, não está? A gente vai mostrar... Eu acho que ele já está lá, Arlen, é isso que eu não tenho certeza, tá? Mas se não tiver lá, amanhã vai estar, tá? Amanhã eu coloco esse slide lá. Eu preciso checar isso. É que fica... Não estão? Amanhã vai tudo para lá, então, tá? Porque na minha rotina aqui, amanhã é um dia de passar lá na sessão de fenômenos e ver os slides. Amanhã vai estar, amanhã eu coloco para vocês lá, tá bom? O próximo slide nosso ali é uma placa solar, está recebendo então radiação solar, e aí envolve uma série de equações, equação de Nusselt, lá da convecção, equação de Rayleigh, que eu nem mostrei para vocês. Ninguém precisa se preocupar, ter medo, se assustar com isso. Vou mostrar para vocês que faz a leitura dessas equações, mede os parâmetros, utiliza ali fator forma,
e calcula a radiação emitida. Então, hoje o que a gente fez foi mostrar para vocês ali como é que eu calculo a fração de radiação correspondente a uma janela de comprimentos de onda emitidos por um corpo que está a uma determinada temperatura, né? E fizemos ali 2 exercícios simples de radiação, né? De cálculo de radiação, usando a equação já conhecida nossa. Mas só que pensando hoje um pouquinho sobre emissividade, tá? No próximo aula, então, a gente segue com a teoria e resolve mais 1 ou 2 exercícios ali, não estou certo ainda, em que relaciona, mostrando para vocês que é preciso ir na literatura, buscar informações sobre o contexto que você está calculando, traz esses parâmetros, as equações de apoio, suporte, calcula parâmetros intermediários, aí sim você joga nas equações de troca de calor e sai com o que você precisa, que vai ser ali exatamente qual a quantidade de calor que você vai estar perdendo, trocando por radiação, por um sistema de placas solares, por exemplo, ou de aquecimento de água, alguma coisa assim. Tá certo? Beleza, povo? Dúvidas? Não? Pertinho? Dê um oi aí para mim, por favor. A gente fica por aqui, já conversamos demais. Já foi informação demais para vocês. Todo mundo? Posso fechar a hashtag? Essa gravação também vou colocar disponível amanhã, para quem quiser reassistir alguns pontos ou voltar na gravação, na resolução dos exercícios. Sempre que tiver alguns exercícios, eu vou tentar gravar, porque sempre tem 1 ou 2 pessoas que vai lá e assiste exatamente, principalmente a gravação. Tranquilo? Beleza, povo? Não tiver dúvida aí? Abraço, obrigado pela companhia, pela paciência, pela atenção, tá bom? Até qualquer hora. Boa noite.